Olá! Nesse exemplo, vamos demonstrar, a partir de uma gramática sensível ao contexto, a derivação da palavra A3, B3, C3, ou seja, AAA, BBB, CCC. Vamos lá! Iniciamos o nosso processo a partir da variável inicial S da nossa gramática e a cada passo vamos aplicar uma correspondente regra de derivação, substituindo os símbolos do lado esquerdo pelos símbolos do lado direito. A primeira regra nos diz que podemos substituir S por A. Vamos apresentar então aqui do lado esquerdo as sentenças que estão sendo derivadas passo a passo. Bom, nossa próxima regra é aplicar um passo de derivação que permita gerar os símbolos A, B e C na mesma quantidade. Ou seja, a cada símbolo a nossa regra permite continuarmos o processo e ao mesmo tempo ela adiciona duas variáveis, B maiúsculo e C maiúsculo, para lembrarmos que temos que gerar depois os correspondentes símbolos terminais. Com isso, então, geramos uma nova sentença derivada. Bom, vamos aplicar a mesma regra novamente para acrescentarmos mais um símbolo A e a quantidade de Bs e Cs. Cuidem que devemos substituir somente o que a regra esquerda permite, mantendo o que já temos na palavra. Portanto, o terminal A é mantido, acrescentamos o lado direito da nossa regra de derivação e mantemos o que já temos na nossa sentença. Pois bem, vamos agora gerar pela última vez mais um símbolo A para termos a quantidade desejada. Notem que agora usaremos a regra que não repete a variável A maiúscula porque não queremos gerar mais símbolos As. Ao final, então, desse processo, nós teremos na sentença exatamente a quantidade de símbolos A, B e C que desejamos na palavra. Mas percebam que a quantidade de símbolos, embora correta, não está na ordem desejada. Os símbolos das variáveis B e C estão intercalados e, portanto, nós queremos colocar na ordem desejada, porque todos os As devem vir antes de todos os Bs, que vêm antes de todos os Cs. Portanto, vamos utilizar agora uma regra de derivação sensível ao contexto, que diz o seguinte: toda vez que as terminais Cs e B aparecerem na ordem dada, o terminal C deve passar para a direita do terminal B. Pois bem, vamos fazer a aplicação dessa regra até colocarmos todos os símbolos na ordem desejada, ou seja, todos os Cs depois de todos os Bs. Vamos então começar e agora, muito cuidado, nós vamos marcar que o lado esquerdo agrega mais de um símbolo, e isso é uma característica da nossa regra sensível ao contexto. Devemos manter o que já temos na nossa sentença e aplicar somente a regra. Então o B e o C mudam de posição e os demais símbolos nós mantemos. Pois bem, temos que pegar agora, novamente, mais um símbolo. B deve se movimentar para a esquerda. Portanto, essa regra sensível ao contexto pode ser aplicada novamente. Vamos lá. Mantendo o que já temos, mas agora trocamos de posição o B e o C. Percebam que devemos aplicar novamente essa regra uma última vez para que os símbolos estejam nas suas posições adequadas. Portanto, a variável C novamente irá andar para a direita da variável B. Aplicando então a nossa derivação, obtemos uma nova sentença em que agora todos os símbolos estão na ordem desejada. Se observarmos então a gramática que temos disponíveis, nós passamos a gerar os terminais B minúsculo. Por quê?
Do momento que nós temos todos os símbolos na sua posição correta, isso significa que se encontrarmos o terminal A e ao lado dele a variável B, significa que aquela variável já pode gerar o terminal correspondente. Vamos fazer isso então aqui, nesse ponto da palavra. Com isso, o primeiro terminal B já foi gerado na sua posição adequada. Mas percebam que agora nós temos que continuar aplicando a regra desejada para derivar, a partir dos outros variáveis B maiúsculo, os terminais correspondentes. Pois bem, temos uma regra sensível ao contexto que diz que isso é possível de ser feito toda vez que a variável B maiúscula estiver ao lado do terminal B minúsculo. Vamos aplicar então a esse pedaço da nossa sentença. Com isso, derivamos mais um terminal na sua posição adequada. Como ainda não terminamos o processo, podemos aplicar essa regra mais uma vez. E, novamente, é uma regra sensível ao contexto. Com esse processo, observamos que geramos todos os terminais B minúsculo. Portanto, agora nos resta gerar os terminais C minúsculo. E, portanto, vamos aplicar a primeira das regras sensíveis ao contexto, que diz que se tivermos uma variável C maiúscula, ao final da sequência de Bs, nós podemos, portanto, gerar o terminal correspondente. Com isso, então, temos o primeiro terminal gerado na sua posição adequada. As demais regras nos permitem, então, gerar a sequência de terminais Cs junto com as suas variáveis. Vamos aplicar a regra, então, uma primeira vez, o que significa que essa parte da sentença será feita a substituição. Restando uma última variável a ser substituída. E aplicando exatamente a mesma regra, nós teremos a derivação completa da palavra AAA, BBB, CCC.